E aí pessoal, tudo certinho? Esse é mais um Som na Cidade em formato de vídeo. E como foi o primeiro, né, que eu acho que quase ninguém assistiu, porque foi mais um piloto mesmo, eu fiz só para testar e tal, mas eu vi que poderia dar certo. Então esse é o segundo Um Som na Cidade em formato de vídeo, que eu trago dicas e algumas bandas aí desconhecidas que vale a pena ouvir. Se você não viu o primeiro, pode clicar aqui no link aqui embaixo na descrição do vídeo, que você vai achar o primeiro vídeo. É de uma banda muito massa, Temples. E dessa vez eu vou falar de outra banda muito legal também, mas que só lançou um disco na década de 70. E assim, para quem gosta de quadrinho, de rock progressivo, super-herói, essas coisas, essa é a banda perfeita, tá bom? Então já conheçam aí a banda Icarus, The Marvel World of Icarus. Right between the eyes, it's crawling up the wall, and then that's not all. His tingling senses tell him what. A história dessa banda é interessante porque, na verdade, foram 6 amigos que curtiam muito o gibi, história em quadrinho, e na década de 70 a gente não pode esquecer que não existia filme Homem-Aranha, essas coisas. Esses filmes são mais recentes, Iron Man, Homem de Ferro e tal. E assim, na época só existia o quadrinho mesmo e era isso. Então o pessoal gostava bastante de quadrinho, esses caras que formaram essa banda, e resolveram fazer uma banda e criar um disco conceitual, e cada faixa desse disco tratava sobre um super-herói diferente. Então assim, foi bastante interessante essa proposta aí, só que não deu muito certo porque assim, além do nome da banda fazer referência à marca Marvel, né, que na época já era muito forte, já na época do Stan Lee, e além de fazer muita referência, os discos vinham com desenhos e ilustrações dos super-heróis em questão, né? Vocês podem conferir aí a capinha do disco, a capa do disco, né? É um disco considerado raro, certo? É muito difícil encontrar. Eu tenho alguns discos aqui, não sei se dá pra ver aqui no meu novo cenário, no novo quartinho aí. Eu tenho alguns discos, mas eu nunca cheguei nem perto de ver um disco desse. Então é um disco bem raro. E assim, vamos falar um pouquinho sobre o disco em si. Como eu falei, além das músicas, se um disco conceitual, de cada música se tratar de um super-herói em específico da Marvel, os nomes dos integrantes da banda faziam referência, cada um tinha o seu alter ego em quadrinho, né? Por exemplo, o vocalista era o Steve Hulk Hart, e assim por diante. Tinha o cara que era o Iron Man, tinha o cara que era a Coisa, e assim, mas além de tudo isso, tem a questão do som. Eu me surpreendi bastante, e o pendrive do carro nas últimas semanas é só o que toca esse disco, Icarus, The Marvel World of Icarus. E assim, é um disco de progressivo, setentão mesmo, descasso, um descasso. E nele a gente pode achar muitos elementos da música progressiva da época, muita influência de bandas como Deep Purple, e principalmente de uma banda que se chama Jethro Tull. Para quem não conhece, Jethro Tull é o pai da matéria mesmo, assim, do progressivo, do rock progressivo. E assim, dá para ver muitos elementos, principalmente de flauta, que se assemelha muito ao Jethro Tull. I'm gonna tell you a story about an invisible girl, toads, a thing and more. You got Mr. Fantastic, now his body's elastic, got the Fantastic Four. Take a pogo plane, computer brain, fantastic car and more, stack them all together in a penthouse pad. Got the Fantastic Four, Fantastic Four, Fantastic Four. Don't you ever try to trick 'em, bounce your street.
Mas assim, mesmo sendo o disco carregado de influências, eles conseguem ser bastante originais. Tem a faixa do Quarteto Fantástico, né? Fantastic Four, e para mim é a melhor música do disco. E logo após tem a música com a introdução mais Evil Power Rock and Roll que eu já vi, que é a música do Hulk, né, que inclusive o vocalista era o Steve Hulk Hart, e ele caprichou bem na introdução, né? Hulk Kill, é a famosa frase do Hulk, Hulk Kill. Então começa de uma forma bem macabra a música, né? Green-skinned giant, Hulkers drawing near. Close your eyes, lock your minds, his name spells instant fear. Causing havoc where he goes, tremble to his name. Giants shiver, heroes run, no one plays his game. Hulk is on the rampage, doesn't understand, cause underneath that thick green hide is a very mixed up man. Get so frantic. Logo depois, a música do Hulk tem a música da Madame Masqué, que é a Madame Mascarada, né? Que não é um super-herói que não é tão famoso aqui, é famoso, assim, é mais conhecido entre os amantes dos quadrinhos, dos gibis, mas ela não é tão famosa igual um Iron Man, por exemplo, ou Homem de Ferro. E assim, aí o disco já dá uma acalmada, já é mais uma baladinha, e depois ele prossegue. Logo depois vem a faixa Conan the Barbarian, que é do Conan, né, o Bárbaro. É quase um instrumental, a música inteira é bem sincopado, um ritmo bem anos 70, setentista mesmo o disco. Então assim, a música do Conan, e interessante é que remete a aquela cultura nórdica, né, que é o Conan, é bem interessante. Depois vem um show de sintetizadores, que é a música do Iron Man, do Homem de Ferro, e é interessante que assim faz referência, na verdade, a toda a tecnologia do personagem, né? Se a gente perceber música a música, a gente percebe que cada música faz referência a um personagem, e esse personagem, por exemplo, o Homem-Aranha é aquele super-herói super ágil e tal, e sempre tem alguma referência na música. O Quarteto Fantástico, o Conan. Então o Iron Man, como é um super-herói que preza muito pela tecnologia, a história do Iron Man o super-herói em si, na verdade, é um homem cheio de tecnologia a seu favor. Então os sintetizadores entram e dá justamente aquela impressão de que a gente está ouvindo a trilha sonora de um quadrinho do Iron Man. Então é muito legal a música. Além das músicas já citadas, tem música para o Thor, que a temática é o super-herói Thor. Tem música do Black Panther, né, que é a Pantera Negra, que inclusive era um dos quadrinhos que eu mais gostava. Eu nem lembrava que existia esse super-herói, que eu lia muito quando era pequeno, comprava ali na Praça do Livramento, numa banquinha de revista que tinha lá. Eu comprava umas revistas e depois que eu vi a música eu lembrei do Pantera Negra. Eu tinha alguns quadrinhos do Pantera Negra, nem lembrava, e ouvindo o disco eu me lembrei agora do Pantera Negra. Também tem a música do Coisa, né? Think, que são coisas do Coisa, né?
e é muito legal também a música. E fecha o disco a música do Capitão América, que é uma música, assim, o disco inteiro é muito bom, o disco começa legal, começa muito bem na música do Homem-Aranha e termina muito bem na faixa do Capitão América. Então, assim, só para fechar a história desse disco, rapidinho, um vídeo rapidinho, assim, em 1972 é que esse disco foi lançado, e a banda só durou um disco. Inclusive esse mesmo disco foi relançado em 2012, porque reza a lenda que em 1972 a gravadora que lançou o disco, a Marvel ficou sabendo desse disco e exigiu metade dos royalties das vendas desse disco. Então a empresa, a gravadora que lançou o disco, para não perder dinheiro, que já era uma gravadora pequena, tirou o disco de comércio e para não ter que pagar a Marvel e tal. Essa é uma das histórias. Outra das histórias é que o Stan Lee adorou o disco. E para quem não sabe, o Stan Lee é o inventor. Ele que inventou os super-heróis. Todos esses super-heróis que vocês conhecem hoje saíram da cabeça do Stan Lee. Um dos mais famosos é o Homem-Aranha. É o Stan Lee ali. E assim, dizem que o Stan Lee ajudou a desenhar a capa do disco. Assim, são lendas e lendas, né? Quem acreditar, acredita. É um disco de 72, lendas vão ter várias. Mas assim, esse Som da Cidade fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e ouçam o disco. O disco é muito bom, vale muito a pena vocês investirem um pouquinho do seu tempo para conhecer essa nova banda. Conheci através de um site chamado Muro do Classic Rock, que tem tudo lá. E nessas minhas garimpadas de novos sons, novas sonoridades, aí eu acabei descobrindo o Icarus, The Marvel World of Icarus, e ficou aí, tá bom? Então fica essa dica aí pra você que gosta de rock and roll, você que gosta de quadrinho, então vale a pena dar uma conferida nesse disco que é sensacional. Então, até a próxima.